A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, estamos em mais um vídeo de jornada de fé, de aprofundamento, de aprimoramento da nossa espiritualidade. Sejam bem-vindos a este vídeo. Já vai deixando aí o seu gostei, compartilhando com seus amigos e vamos orar em instantes, mas primeiramente nós vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Acompanhe agora esta meditação na santa e gloriosa palavra de Deus e em instantes faremos a oração da fé. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora meditar na palavra de Deus. Você está vendo aí na tela do seu aparelho o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 10. Já está marcado para você acompanhar comigo esse texto. E o título aqui na Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, é o seguinte: divisões na igreja. É sobre isso que esse texto fala, sobre as divisões na igreja. Você pode perceber que hoje em dia existe muita divisão na igreja cristã, na igreja evangélica, mas as divisões não são de hoje, não é uma novidade. Mesmo nos tempos bíblicos, nos tempos antigos, haviam muitas divisões na igreja, na comunidade cristã. Mas quem é o culpado dessas divisões? Não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo, não é a Santa Igreja. Os culpados somos nós mesmos, a natureza humana. O ser humano é que é o culpado das divisões, tanto na igreja quanto em outros grupos sociais. Nós vivemos em sociedade. A sociedade, ela é o ajuntamento de pessoas em diversos grupos sociais. E em todos os grupos sociais, seja igreja, clube, sindicato, comunidades, cidades, municípios e por aí vai, empresas, trabalhos, escola, em todos os grupos sociais, a gente vê divisões. Só que tem um grupo que é a igreja, o grupo social, igreja, a comunidade eclesiástica, que deveria dar o exemplo. Não deveria existir divisões na igreja, na comunidade cristã, porque a igreja, ela deve ser reconhecida pelo amor que os membros dela têm uns pelos outros. É o amor que deve nos governar, é o amor que deve nos guiar, e não o ódio. Então, o que gera divisões na igreja? É a falta de amor. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E isso já está acontecendo, infelizmente. O amor de quase todos já se esfriou. É o que nós vemos hoje em dia nas comunidades. E é por isso que existem divisões, tanto nos tempos bíblicos, na antiguidade, como atualmente. Agora é que está havendo divisões, porque o amor já se esfriou de quase todos. Então veja só, se o amor se esfriou, é sinal de que as pessoas estão se afastando de Deus, porque Deus é amor. Quando o amor vem se esfriar, é porque aquele grupo social, aquela comunidade, já não tem mais uma vida com Deus, uma intimidade com Deus. E é por isso que o amor vai se esfriando. E com o esfriamento do amor, vêm as divisões, as contendas, as brigas, as disputas. Então veja só, nós vamos ler esse texto e vamos meditar, vamos refletir. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Divisões na igreja. Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o apóstolo Paulo aqui, para a comunidade de Corinto, ele suplicou em nome de quem?
em nome do Senhor Jesus Cristo, que aquela comunidade vivesse em harmonia uns com os outros. Você está lendo aí? Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Veja que o apóstolo Paulo, ele usou o nome de Cristo, o nome de Jesus, para combater aquela desarmonia, aquela divisão que estava havendo na igreja de Corinto. Que é claro que até hoje em dia, na igreja cristã, nas comunidades, nós vemos isso, divisões. E como que nós devemos combater as divisões? Nós devemos combater as divisões invocando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo fez. Ele suplicou aos irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que os irmãos parassem com as brigas, com as discórdias, com aquela desarmonia, que os irmãos procurassem viver em harmonia. O apóstolo Paulo combateu aquela divisão com o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único que pode acabar com as divisões, porque Jesus, ele é o conciliador. Foi ele quem nos reconciliou com o Pai através de seu sacrifício. Ninguém melhor do que Jesus para provocar uma reconciliação entre irmãos, para promover a união, a harmonia, para proporcionar amor aos corações dos irmãos, para que os irmãos possam viver em união. Toda glória a Jesus Cristo, que promove isso na igreja, na comunidade. Então, meus caros irmãos e irmãs, para vencermos o que nós vemos até nos dias de hoje, as divisões, as contendas nas comunidades evangélicas, na igreja, nós precisamos do Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos invocar o nome dele e entender que ele é o próprio amor. Deus é amor. E a prova desse amor foi o que o nosso Senhor, toda glória a Ele, Jesus Cristo, fez por nós, sacrificando sua própria vida para nos salvar do império das trevas. Por isso, somente Jesus Cristo pode proporcionar união, harmonia em nosso meio social, na igreja, e não só na igreja, mas em todas as classes sociais, em todos os meios sociais. Somente Ele pode promover a união, o amor, a harmonia. Amém? Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. É assim que tem que ser a igreja, unida em pensamento e propósito. Versículo 11, acompanhe comigo aí. O versículo 11 diz assim: pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. No versículo 12, o apóstolo Paulo escreveu assim, veja só, versículo 12, refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo a Cristo. Vamos atualizar essa palavra. Hoje em dia, existe muita disputa nesse sentido. Naquela época, os irmãos ficavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, Pedro é melhor do que Paulo, não, eu sou só de Cristo. E havia aquela divisão. Hoje em dia, acontece a mesma coisa. Vamos falar o nome de líderes atuais, líderes da sociedade moderna. Uns dizem, eu sou de Valdemiro Santiago. Outros dizem, eu sou de Edir Macedo. Outros afirmam, eu sou de Silas Malafaia.
Ah, eu sou de Agenor Duque. Ah, eu sou do bispo Bruno Leonardo. E fica naquela disputa, entendeu? E isso é prova de que muitos membros da igreja estão doentes espiritualmente, emocionalmente. A mente de muitos evangélicos hoje em dia foi sequestrada pela vaidade, pelo orgulho, pelas disputas insensatas que não levam a lugar nenhum. Meu Deus, que disputa mais tola é essa? A pessoa afirmando que é desse ou daquele líder, que esse líder é melhor do que o outro, é mais ungido, é mais especial, que a igreja A é melhor do que a B, que a igreja B é superior à igreja C. É isso que nós vemos hoje em dia. Uma disputa insensata, irracional, que não produz nada de bom. Você precisa parar com isso, parar de ficar nessa disputa religiosa que não produz nada de bom. Nós temos que nos unir, porque nós somos o corpo de Cristo. A igreja é um único corpo. E esse corpo tem que estar unido. A igreja é composta por vários membros. E todos esses membros devem estar interligados, unidos, em harmonia, em amor. Temos que parar com essas disputas eclesiásticas, disputas religiosas. Isso não leva a lugar nenhum, meus caros irmãos e irmãs. Nós temos que nos unir. Temos que parar com essa disputa entre igreja evangélica, igreja católica, igreja ortodoxa, entre cristianismo e judaísmo e islamismo. Nós temos que parar com isso. Nós temos que ter como base o amor de Deus manifestado na cruz, em Cristo Jesus. É isso que deve nos unir. Católicos e evangélicos, ortodoxos, tenham ou não uma religião, o que tem que nos unir é o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Vamos parar com disputas, com brigas que não levam a lugar nenhum. Não tem nenhuma igreja melhor do que a outra, nenhuma comunidade é melhor do que a outra, porque em todas as comunidades, em todas as igrejas, em todos os ministérios, existem pessoas. As comunidades são formadas por pessoas. As igrejas são formadas, são compostas por pessoas. E todas as pessoas são falhas. Todo ser humano é falho, é pecador. Em todas as comunidades, nós vamos ver imperfeições, nós vamos ver falhas. Então nós temos que procurar corrigir as nossas falhas, cuidar da nossa vida pessoal, cuidar da nossa vida espiritual, da nossa intimidade com Deus e parar de ficar julgando os outros, apontando os erros dos outros, reparando o cisco que há no olho dos irmãos, enquanto que no nosso olho há uma trave. Temos que parar com isso, parar com hipocrisia, com julgamentos, com falsidade. E temos que nos unir. Temos que nos unir. Eu vou dar um exemplo. Eu pertencia a um outro ministério. Eu era da Igreja Mundial do Poder de Deus e fui pastor lá há 12 anos. Eu saí de lá por uma discordância teológica. E eu fundei um outro ministério, a Igreja do Governo de Cristo. Mas eu não fico falando mal da Igreja Mundial, eu não fico demonizando a liderança da Igreja Mundial, apesar de que eu não concordo com a teologia deles. Deus me libertou daquela teologia antropocêntrica, e agora eu estou pregando uma teologia cristocêntrica. Mas eu não fico falando mal deles, e pelo contrário, eu oro por eles, para que eles venham enxergar o erro teológico deles e se arrepender da sua cobiça, da sua avareza, dos seus pecados. Eu oro para que a liderança da Igreja Mundial, o apóstolo Valdemiro Santiago e todos os bispos e pastores venham se arrepender daquela teologia antropocêntrica, daquela teologia de riqueza e materialismo,
e começar a pregar uma teologia espiritual, uma teologia bíblica, salvífica, tendo Jesus como centro da mensagem e não o homem. Eu oro por eles, para que venham se unir ao corpo de Cristo, tendo como base o amor. Amém? Eu oro por eles, eu intercedo por eles, pelo ministério no qual eu servi a Deus por 12 anos. Eu oro por todos os ministérios, independentemente do líder. Nós temos que orar uns pelos outros. Porque o que importa não é o líder do ministério, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo. O importante é a palavra de Deus, é a mensagem do Evangelho. O importante é Jesus Cristo. É isso que importa. Então, para de falar, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi, como diz aqui o texto, acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus, não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Versículo 16. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar. O ministério de Paulo não era para batizar, mas para anunciar as boas novas, o Evangelho, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. Então, meus caros irmãos e irmãs, esta é mais uma palavra para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido a mensagem. A conclusão é que a igreja deve se unir, os irmãos devem buscar a união, porque Jesus Cristo é que é a base da nossa fé. Amém? Quem nos une é Jesus. Todos nós cristãos temos fé em Jesus. Então, que isto venha nos unir, venha nos aproximar, independentemente da comunidade a qual façamos parte. Nós somos filhos do mesmo Senhor, do mesmo Pai e cremos no mesmo Salvador, Jesus Cristo. Amém? Viva em união e creia no Evangelho de Cristo. Em nome de Cristo Jesus, eu ministro essa palavra no coração de vocês. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus por mais uma meditação, por mais uma reflexão na palavra de Deus. Você entendeu a mensagem? Jesus Cristo é que é a base da nossa fé. É Ele que nos une, que proporciona união, amor. E é assim que todos os irmãos devem viver, em união, em harmonia. Nada de divisões, de contendas ou brigas. A igreja tem que dar o exemplo. A igreja tem que ser exemplo de união, de amor, amém? De solidariedade, de compaixão, de harmonia. Vamos dar o exemplo. Seja um membro do corpo de Cristo exemplar e glorifique o nome do teu Senhor, do teu Salvador, Jesus Cristo. Afinal de contas, nós nascemos para viver para Cristo Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Meu amado Salvador, meu Deus e meu amigo, Redentor Jesus Cristo. Eu entro humildemente na gloriosa presença do Senhor em oração. Eu te dou graças, meu Pai, por mais uma palavra, por mais uma mensagem reflexiva. Muito obrigado por ter falado conosco através da tua santa palavra. Meu Deus, eu faço agora a oração da fé e intercedo por todos os meus irmãos e irmãs que estão orando comigo agora, que estão acompanhando este vídeo. Meu Pai, toca na vida dessa pessoa que se encontra doente, que se encontra enferma, que se encontra necessitada de uma bênção, de um milagre, à espera de um milagre. Meu Deus, estenda as tuas poderosas mãos sobre a vida desta pessoa e liberta ela, meu Pai, livra ela de toda maldição, de toda obra maligna.
Ó meu Deus, ouça o meu clamor, ouça, meu Deus, a minha singela oração e abençoe a vida de todos os meus irmãos. Que esta pessoa seja livre, liberta, restaurada, curada pela poderosa mão do Senhor. Que ela receba toda sorte de bênçãos agora mesmo sobre a vida dela, sobre a família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que haja união em todas as comunidades evangélicas, que haja harmonia, que haja amor para a glória do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Glória somente a Deus.